Que abramos a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27. Lucas 25, a partir do verso 27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ore, vamos orar ao Senhor. Deus, nós abrimos a Tua palavra e queremos pedir que o Senhor fale conosco por meio dela. Queremos pedir que o Senhor nos dê instrução e ensino para sabermos como devemos nos comportar perante as outras pessoas no que diz respeito, Senhor Deus, ao nosso testemunho de discípulos de Cristo. Queremos pedir que o Senhor esteja conosco também para consolar, para edificar, para desafiar a nossa fé ao trabalho, à consagração, a uma vida de consagração operosa diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que nossos pensamentos e as nossas falas sejam organizadas de tal forma que sejam compreendidas com clareza e sejam, Senhor Deus, seguidas naquilo que representar e aplicar a palavra do Senhor nessa noite. Esteja conosco. Nós pedimos essa bênção em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Uma canção composta por Guilherme Quer Neto. Para quem não sabe, o avô de Guilherme Quer Neto foi o reverendo Guilherme Quer, que era presbiteriano e chegou inclusive a ser presidente do Supremo Concílio da nossa igreja. Guilherme Quer Neto é respeitado entre nós como um dos grandes compositores da juventude da década de 70, 80 e início da década de 90, e ainda hoje ele continua compondo várias canções para o culto cristão que tocam a nossa alma, que tocam o nosso coração. Um dos trabalhos de Guilherme Quer Neto que mais chama a atenção e desperta meditações no nosso coração são as suas cantatas. As suas cantatas de Natal, suas cantatas de Páscoa, as suas cantatas que mostram uma linha de pensamento da palavra de Deus através da música. E um dos LPs, hoje CDs, e sei lá mais o que é hoje, depois que o CD também já virou obsoleto, uma das suas canções tem a ver com uma gravação chamada Eram 12, que é uma composição, é uma cantata, baseada e dedicada aos apóstolos. Uma das canções desse trabalho de Guilherme Quer Neto e os Vencedores por Cristo, se eu não me engano, é dedicada a Mateus e chama Mateus dos Impostos. E a canção diz assim: quem me conhece por dentro sabe o momento que hoje eu estou. Velho dilema, eterno problema, mas vou indo por ir. De que adianta tamanha riqueza que eu possa alcançar? Rico por dentro, vazio sentimento, eu vou indo por ir. Todos falam de mim, lá vai Mateus, sujo ladrão, dinheiro na mão, cobrando os impostos, taxando aos judeus.
e reclamam de mim. Lá vai Mateus, falso irmão, traindo a nação, jogando por Roma à custa dos seus. Quem me conhece por dentro sabe a alegria que em mim se instalou. Jesus Nazareno, chamando sereno, vem já, vem me seguir. Vale bem mais a imensa riqueza que a graça me dá. Rico por dentro, aos outros atento, eu vou Cristo seguir. Todos falam de mim, lá vai Mateus, sujo ladrão. Dinheiro na mão, cobrando os impostos, taxando aos judeus, e reclamam de mim, lá vai Mateus, falso irmão, traindo a nação, jogando por Roma à custa dos seus. Quem me conhece por dentro? A notícia certamente se espalhou rapidamente. Aquele que acalmar uma tempestade, acaba de curar um leproso e depois um paralítico em Cafarnaum. Este é um homem diferente de todos os homens, porque os seus critérios de comportamento se movem em direção de quem precisa dele e não em direção a alguém que possa fazer algo por ele ou oferecer-lhe oportunidades, negócios, sucesso ou reconhecimento público. Ele é um homem bom e a sua bondade atrai as pessoas. Ele é um homem santo e a sua santidade, do mesmo modo que atrai, também incomoda as pessoas. Ele é um servo e tudo o que ele faz alivia os cansados, acalma os ansiosos, cura os enfermos e desafia os vivos a viverem não mais para si mesmos, mas para Deus. Nós estamos falando de Jesus. Os 3 evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos porque eles tratam da mesma história, a história de Jesus, de 3 pontos de vista diferentes, de 3 óticas diferentes. Então, sinótico é ótica colocada junta. E eles colocam o chamado de Mateus logo após a cura do paralítico de Cafarnaum. A literatura do primeiro século cita mais o seu evangelho que os demais. É muito mais comum, nós vemos citações da narrativa de Lucas sobre esse evento, lá nos primeiros séculos, quando a Bíblia ainda não estava toda reunida, do que os relatos de Mateus e também de Marcos. Por isso o seu evangelho, deixa eu corrigir, a literatura do primeiro século cita mais o evangelho de Mateus a respeito disso, e por isso o seu evangelho é o primeiro do cânon. Um pai apostólico chamado Papias, que foi bispo de Herápolis no início do 2º século, ele escreveu que o evangelho de Mateus foi escrito primeiramente em hebraico, e somente depois ele foi traduzido para o grego, e foi essa cópia em grego que chegou até nós, comprovando a tese de que o seu objetivo era alcançar os judeus com o seu evangelho. De acordo com fontes gregas e medievais, não muito confiáveis, é dito que Mateus foi missionário na Pártia, depois na Etiópia lá no nordeste da África, e que ele foi morto por volta do ano 60 depois de Cristo, num lugar chamado Nadabá. Nós estamos falando de Mateus, que aqui no texto é chamado também de Levi. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse chamado de Mateus, e essa frase que parece, à primeira vista, enigmática de Jesus, de que os sãos não precisam de médico. E depois, como ele a conclui, ligando mais uma vez enfermidade com arrependimento, cura com arrependimento, e não simplesmente com a cura física. Mateus, que também é chamado de Levi, somente no seu próprio evangelho é que ele é chamado de Mateus. Ele é conhecido por Levi, nós vemos isso em Marcos, capítulo 2, verso 14, Lucas, capítulo 5, verso 27, também versículo 29. Ele pode ser parente de Tiago, o Tiago, filho de Alfeu, pois esse também é o nome do seu pai. Você vê em Mateus, capítulo 10, versículo 3, e Marcos, capítulo 2, verso 14, que o pai de Mateus também se chamava Alfeu. Não podemos dizer com 100% de certeza que esse Alfeu é o mesmo. É a mesma coisa que dizer que
quem é filho de João aqui em Goiânia é filho do mesmo João. Algumas pessoas falam que Gaio, que mencionado por Paulo, é o mesmo Gaio que é mencionado por João, mas os dois viviam em lugares diferentes do Império Romano. Seria a mesma coisa que dizer que o Gaio que mora em Brasília é o mesmo Gaio que mora em Recife. Então não dá para saber se de fato eles eram irmãos, ou eram parentes, ou eram primos, mas seus pais tinham em comum um nome que era Alfeu. Mateus significa dádiva de Deus. Alguns acham que ele era levita, um israelita da tribo de Levi. Mas comumente a Escritura o chama de Mateus, o publicano. O publicano, ser publicano, era uma espécie de profissão em Israel. O publicano era aquele judeu que trabalhava como cobrador de impostos para o Império Romano. Geralmente os publicanos eram considerados traidores de Israel, porque eles trabalhavam e recebiam salário daqueles que dominavam Israel e os oprimiam. Como cobrador de impostos, e seu posto de cobrança era na estrada entre Damasco e o Aco. Aco é uma planície que fica na parte costeira da Palestina, mas certamente ali na região norte, um pouco acima da Galileia. É uma grande planície, chamada Aco. Quem gosta de assistir filmes medievais, especialmente daqueles que falam das cruzadas, eles sempre chamam esse lugar de Acre e não Aco. Então, ali entre o mar da Galileia e as praias do Mediterrâneo, havia uma estrada que ligava essas duas regiões, e nessa estrada ficavam, então, postos de cobrança de impostos ocupados por publicanos, e um deles era Mateus. O seu salário provinha da cobrança de uma fração a mais do que o seu empregador exigia como o valor do imposto. Então, eles eram verdadeiros atravessadores, porque eles cobravam uma taxa a mais além da taxa básica. Os publicanos eram desprezados pelos judeus como traidores da nação, como eu mencionei, e eles eram proibidos de prestar depoimento em tribunais. O seu dízimo não era aceito no templo. Seu dinheiro era considerado impuro, e um bom judeu não se associava a qualquer publicano. Isso está narrado em Mateus capítulo 9, versículo 10 e também versículo 13. Havia algumas classes de publicano em Israel. Mateus pertencia à categoria chamada de moxa, de publicanos que cobravam impostos daqueles que estavam na estrada de viagem. A outra categoria eram os gabai, que cobravam impostos gerais e impostos de recenseamento. Aquele que vinha com a tabuletinha na sua casa, ver quantos membros tinha na sua família e você tinha que pagar por isso. Eram esses os publicanos que havia naquela época. Era comum que eles fossem ricos, porque também era comum que eles cobrassem uma porcentagem bem acima do que realmente eles deveriam cobrar nas suas cobranças de impostos. Ele era rico, Mateus era rico. Por isso ele tinha casa própria, e na sua casa ele pode oferecer a Jesus um grande banquete. Grande banquete não quer dizer outra coisa de que ele ofereceu boa comida para muita gente. Quem já teve que casar uma filha e foi contratar um buffet sabe exatamente do que eu estou falando. O texto indica que ele era popular entre os publicanos, respeitado entre eles, sabia ler e escrever e conhecia o grego. Os publicanos geralmente eram bons em cálculos, na escola só tiravam notas boas em matemática. O próprio Mateus classifica moralmente os publicanos ao lado das meretrizes e dos pecadores, Mateus 21 e também Mateus capítulo 9. E o texto diz que o encontro de Mateus com Jesus aconteceu não numa hora de folga em que ele estava em algum lugar, sentado, tomando algum refresco, mas era quando ele estava trabalhando e Jesus passou por ali, e se Jesus passou por ali é porque Jesus tinha que pagar algum tipo de imposto também. Ele estava no seu local de trabalho e Jesus não deixa de escolher
o local para se encontrar com ele. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Jesus não espera as pessoas ficarem de folga para ele falar o evangelho para eles. Ele simplesmente chega e fala. Alguns querem limitar a sua vida religiosa ao templo. Outros não se importam com a vida religiosa de nenhuma forma, porque ganhar dinheiro é tudo o que desejam. Então, se Jesus quisesse se encontrar com Mateus por causa das proibições da lei judaica que ele tinha para estar no templo, certamente ele não iria encontrá-lo numa igreja ou no templo. Ele então quer encontrá-lo e Jesus vai aonde ele está para ver o que ele está fazendo. Eu conheci um senhor numa igreja que eu pastoreei no interior. Sua esposa era assídua frequentadora da igreja, uma irmã fabulosa, fiel dizimista, humilde, apesar de ter um excelente salário no emprego que ela trabalhava, mas o seu marido nunca aparecia na igreja. Já tinha até a conversa de que ele havia namorado e tinha frequentado a igreja no período em que ele namorou com ela, e no dia do seu casamento ele havia dito que aquele dia foi o último dia que ela entrou na igreja naquela cidade. Ela me disse que ficou 10 anos sem ir na igreja por causa dele. Depois ela resolveu voltar, mas ele não veio. Buscou a menina dentro da igreja para tirá-la de lá. Coisas bem diferentes do que anda acontecendo por aí, né? Mas eu fui visitá-lo e conversei com ele, um homem muito educado. E quando eu comecei a falar de Jesus para ele, ele, para. Ó, pastor, eu sei que tem igreja, eu sei que tem Deus, mas eu preciso ganhar dinheiro. E era comum, quando a gente ia para a igreja, ver os entregadores no frigorífico que ele tinha lá na cidade, entrando e saindo no horário da escola dominical. Eu sei que tem Jesus, eu sei que tem igreja, mas eu preciso ganhar dinheiro. É a conversa de muita gente por aí. Lembremos-nos de que o amor do dinheiro, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, é a raiz de todos os males. Muitas vezes nós falamos o amor ao dinheiro, mas a Bíblia diz literalmente lá no texto o amor do dinheiro, ou seja, o amor que pertence ao dinheiro, o amor que o dinheiro produz no nosso coração é que é a raiz de todos os males. Quem tem dinheiro na mão começa a amar um monte de coisa que quando não tinha condição de amar. E essas coisas que vão ganhando o seu amor à medida em que o dinheiro entra no seu bolso, é que muitas vezes o afasta de Jesus. Paulo se refere ao amor que procede do dinheiro, o amor que o dinheiro desperta dentro de nós e que faz com que o que ele possa nos dar se torne absoluto e o que Deus nos dá em Cristo seja totalmente relativo e menos importante. É assim que vamos deixando para depois e para trás tudo o que possa rivalizar com as nossas conquistas materiais e com os nossos prazeres pessoais. Só que Deus é Senhor de tudo. E Ele vem a nós onde nós estamos e nos chama para segui-lo definitivamente. Jesus vem a Mateus lá no seu trabalho. Tem gente que acha que pode fugir de Deus, esconder de Deus, fazendo alguma coisa longe da casa de Deus. Deus não precisa dessa casa. Ele vai aonde Ele quer, porque o Espírito sopra como um vento onde Ele quer soprar e alcança os corações que Ele quer alcançar. Então, em segundo lugar, o texto diz que Jesus chegou para Mateus ali do trabalho, não estava à toa, não estava passeando, não estava de barriga para cima, deitado numa rede, estava ali ganhando o seu pão, e Jesus disse: vem comigo. E surpreendentemente, aquele homem, Mateus, ali, compenetrado no seu trabalho, respeitado pelos outros, como um homem que sabe como ganhar dinheiro, a Bíblia diz que simplesmente ele deixou tudo, largou tudo, largou o caixa aberto e foi embora com Jesus. Jesus diz a ele a mesma coisa que disse para Pedro, que disse para João,
que disse para você, que disse para mim. Jesus chega para ele e disse: segue-me. Segue-me. Deus nunca chama desocupados para o seu serviço. Deus nunca escolhe as profissões mais socialmente aceitas para dali tirar os seus discípulos. Deus não só nos encontra onde nós estamos, mas também Ele nos encontra como estamos fazendo o que estamos fazendo. Por outro lado, o seu chamado ele é direto e ele é decisivo. Ao intimá-lo publicamente para fazer parte do grupo dos discípulos que vem aumentando a cada cidade, Jesus expressa ali de imediato e de forma clara o perdão de Deus e deixa claro que qualquer pessoa é elegível para participar do reino de Deus. Não há pessoa que você bata o olho nela e diz: esse Deus não salva. Qualquer um. A proclamação do Evangelho é dirigida a todos sem distinção, porque a base não são as obras humanas, mas a base é a graça eletiva de Deus. Nós pregamos porque Deus é gracioso. Nós pregamos porque Deus ordenou. Nós pregamos porque Ele escolhe pessoas, não nós. E nós devemos pregar aos que Ele escolheu, e não aos que nós escolhemos simplesmente. O texto diz que Jesus fala para Mateus, ele é um publicano, ninguém gosta dele lá na sinagoga, e então ele ouve um chamado de Jesus, e surpreendentemente ele deixa tudo para Mateus. As implicações de abandonar dessa forma o seu trabalho eram mais complicadas do que para os demais discípulos que eram pescadores. Visto que, se o empreendimento de seguir a Cristo não desse em nada, eles poderiam voltar tranquilamente, eram donos do seu próprio barco e retomar a vida de pescador. Mas Mateus não. De todos eles, Mateus é o empregado, é o contratado, é o assalariado. E o texto diz que ele não poderia voltar tranquilamente para o trabalho, mas ele escolheu deliberadamente e tranquilamente seguir Jesus. Mateus jamais seria aceito de volta na coletoria se ele deixasse o trabalho como ele deixou. E em terceiro e último lugar, o texto mostra para nós, Jesus mostra para nós que o chamado é para quem precisa de mudança na sua vida. Mateus percebeu, ao ouvir o chamado de Jesus, que a oportunidade para sair daquele círculo vicioso de pecado e condenação e uma vida pública mal querida, mal vista, era ali, era naquele momento. E ele, tendo posses, oferece um banquete para Jesus, dá uma festa, convida muita gente. Lá aparecem também os escribas e os fariseus. E eles questionam como pode Jesus e aqueles que o seguem comer com pessoas de vida duvidosa e pecadores. Essa é a grande questão aqui no texto. Como pode alguém como Jesus, famoso publicamente, com fama de profeta, e profeta tem fama de santo, se envolver e comer e se sentar numa festa onde os convidados são pessoas de vida duvidosa e mal vistos pela sociedade? Para um judeu, comer com pessoas impuras os tornava também impuros. Comer junto com um homem significava amizade plena, aceitação dos seus costumes. Ir na casa de alguém e comer com ele implicava em dizer que ele não tinha problema com o tipo de vida que aquela pessoa levava. Isso porque para um fariseu ser religioso é ser separado dos outros, literalmente separado dos outros, não moralmente separado dos outros. E eles eram separados dos outros a fim de buscar, por meio de exercícios religiosos, a sua justificação, a sua salvação. Eles queriam ganhar a salvação de Deus pelas obras que eles praticavam. Então eles não podiam ser associados com pecadores, porque vai que Deus vê ele lá junto e não salva mais.
Em casa eu tenho uma música que tem um ritmo que eu gosto muito, mas quando chega numa determinada parte, eu falo, essa não dá para cantar na igreja. E ela fala, Maranata, Maranata, Jesus vai voltar. Devemos nos preparar porque um dia Ele vai chegar. E aí ela diz a frase, Cristo virá buscar os puros de coração, crente com pecado vai ficar. Bem farisaica a canção. Cristo vai buscar aqueles que pelas suas obras conseguirem, porque os outros estão desclassificados. Mas não é isso que nós cantamos aqui. Nós cantamos aqui a graça que nos alcançou, sendo nós ainda pecadores. Nós cantamos a graça que nos santifica, nos ensinando a lidar com os nossos pecados. E nós cantamos a graça que nos glorificará quando o Senhor Jesus chegar. Ele come com pecadores e publicanos. Que tipo de santidade é essa? Os fariseus questionam a sua postura junto aos discípulos. É interessante como os críticos nunca fazem as críticas diretamente a quem eles querem criticar, mas eles sempre criticam para os outros. Costume nada praticado entre nós aqui na igreja, não é mesmo? Toda vez que a gente quer criticar alguém, em vez de conversar com ele, com ela, a gente vai para um canto, escolhe um momento e fala. Os fariseus também eram assim, e eles eram santos, hein? Então o Senhor Jesus é questionado. Como pode uma santidade conviver com pessoas ruins? Que não pode nem entregar o dízimo na igreja, o dízimo dele é tão podre que não é nem aceito. E assim, eles ficam conversando, e Jesus, como sempre, parece até que é intrometido, ele ouve e ele intervém. Eles falam, e a resposta de Deus não vem de forma indireta como eles fazem. A resposta de Deus não vem por meio de recados através de molecular. Manda o molecular falar. Ele fala direto. A sua resposta vem diretamente da sua boca até nós em sua palavra. E o que é que ele fala? Ele não veio salvar quem acha que não precisa dele. Ele veio salvar quem acaba descobrindo que só pode ser salvo se for por meio dele. Foi isso que Mateus entendeu lá na coletoria, quando Jesus disse, vem comigo, segue-me. Mateus percebeu que ele tinha encontrado a resposta que ele não conseguia resolver na sua vida, sendo ele um publicano e tratado como traidor, ainda que tivesse com o bolso cheio de dinheiro. E então o Senhor Jesus disse, olha, aqueles que não precisam de médico, não precisam de mim. O médico trata de quem está doente, não de quem está bem. E é isso que acontece. Mateus precisava de um médico, tanto como o paralítico e o leproso, dos 2 parágrafos anteriores que nós já comentamos aqui. A doença de Mateus não era uma doença que causasse febre, não era uma doença que o colocasse numa cama por vários anos, era alguma coisa que o machucava, o inutilizava e o afastava de Deus lá dentro da alma. Mas os fariseus também precisavam de um médico, pois estavam adoentados na sua falta de fé verdadeira e nessa capacidade frívola de atrapalhar as pessoas de crerem em Jesus. Na igreja do Senhor Jesus é cheio de gente assim, que não consegue andar com Deus, mas tem prazer de atrapalhar os outros de andar com Deus. Mateus precisava desse médico. Jesus, diferentemente de nós, ele ama os indesejáveis.
aqueles com os quais ninguém quer andar, ninguém quer comer, ninguém quer repartir o seu lanche da escola, a sua amizade pessoal. E nós gostamos dos filmes da televisão que mostram aquele personagem que ninguém gosta e de repente aparece e fica. É desse que a gente gosta. O personagem mais querido do filme O Senhor dos Anéis não é o Frodo, é o Sam. Porque não abandona o amigo de jeito nenhum, mesmo quando tudo dá errado. Nesses filmes de escola norte-americano, em que ser famoso e ter sucesso na escola é o padrão, aquele que fica colocado de lado, nem sempre é o nome dele que a gente lembra, mas aquele que vai lá e é o primeiro a virar o seu amigo. Assim de série na Netflix explorando essa ideia, mas para defender as ideologias que são contrárias a Deus. Não para ajudar as pessoas a serem melhores, mas para justificar os seus pecados, as suas doenças e os seus deslizes morais na sociedade que nós vivemos. Então você assiste uma série ambientada em 1700, onde questões de gays e questão de cor e questão de mulher e homem, é tudo tratado como se fosse aqui no bar da esquina da nossa época. Até parece que lá em Gênesis, as pessoas se beijavam no meio do mercado, como na novela da Record acontece. Não, meus irmãos. Jesus come com aqueles que precisam para curá-los, transformá-los, mudar as suas vidas de rumo. Jesus é aquele que senta com a criança que ninguém senta na escola. Jesus é aquele que conversa com a menina que todo mundo quer puxar o cabelo. Jesus é aquele que senta ao lado da pessoa suja e mal cheirosa por causa de uma enfermidade que não se cura, pois não há dinheiro que pague o tratamento. Esse é Jesus. E ele faz isso não é para justificar o que está acontecendo. Ele faz isso porque, de fato, ele quer cuidar dessas pessoas. E ele quer que a gente aprenda a fazer o mesmo. Ele quer que a gente aprenda a cuidar uns dos outros. Embora outras pessoas tentem evitar o contato com os doentes, o médico, o verdadeiro médico, procura curá-los e ajudá-los. Então o Senhor Jesus diz a frase que explica tudo aqui no texto. Eu não vim chamar pessoas boas eu não vim curar pessoas boas. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aquele que perdoa o pecado do paralítico que está deitado numa cama é o mesmo que perdoa o pecado do homem rico que está assentado na mesa de um banquete. É o mesmo. E as duas coisas são milagres de Deus diante dos nossos olhos. Se você observar bem o que Jesus está fazendo aqui, ele chama pecadores ao arrependimento. Ele não veio para nos deixar nos nossos pecados, porque ele veio chamar-nos ao arrependimento. Arrepender-se nas Escrituras é ficar triste com os pecados que cometeu e tomar a decisão de voltar atrás, 180 graus. Uma vez um pregador estava evangelizando, ele diz: olha, você precisa mudar, você precisa dar uma volta de 360 graus na sua vida. E quem sabe o que isso significa, é você estar virado para cá e continua para cá. Ou aquela música que a gente cantou muito na igreja lá, que o camarada precisa de se converter uns 90 graus. Se Jesus está aqui e você está caminhando para cá, 90 graus é para cá, você não vai achar Jesus do mesmo jeito. E aí a gente foi conversar com o autor: não, melhora essa música aí, conserta esses 90 graus, pelo amor de Deus. Não, quem sabe, aí o autor da música falou diretamente para mim: não, é porque ele já tinha convertido a metade, faltava o resto. Ai, como a gente arruma explicação para os nossos erros doutrinários, viu? Não, Jesus não veio chamar as pessoas para mudar mais ou menos, ou para dar uma volta completa e enganar que se converteu. Ele veio mudar mesmo.
Aqueles que se consideram justos a seus próprios olhos, respeitáveis diante dos homens, estes mesmos têm muita dificuldade de entender e de aceitar o que significa arrependimento. No Evangelho de Lucas fica claro que Jesus veio nos chamar ao arrependimento e à mudança de vida, decidindo-nos por segui-lo. Veja comigo, capítulo 3, versículo 3, João Batista pregava o arrependimento para a remissão de pecados. Devemos nos arrepender para recebermos o perdão. Nossas obras devem produzir frutos dignos de arrependimento. Capítulo 3, versículo 8. Frutos dignos do arrependimento são obras transformadas e moldadas pela obediência simples aos mandamentos de Deus no Evangelho. Capítulo 10, versículo 13. Quando Jesus enviou os 70 discípulos para pregar o Evangelho em Israel, ele alertou para o fato de que o arrependimento era o resultado mais que esperado da pregação deles. Porque se as cidades gentias pudessem ouvir o que a cidade de Israel estavam vendo e ouvindo, já teriam se arrependido faz tempo. E Jesus disse que eles teriam se arrependido ao ponto de jogarem cinza sobre os seus cabelos, que no Israel antigo, do Antigo Testamento, era sinal de grande comoção e necessidade de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Nínive, quando Jonas pregou aquele sermão terrível, mas que Deus usou para converter o coração das pessoas. Se você abre capítulo 13, versículo 3 e versículo 5, Jesus disse que todos devemos nos arrepender dos nossos pecados, porque a morte é o castigo final para todos os pecadores que não se arrependem. As pessoas que morrem nas grandes catástrofes que nos assolam não são em nada mais pecadoras do que as outras. Todos necessitam de arrependimento para serem aceitas por Deus na sua presença. Quando nós lemos Lucas capítulo 15, versículo 7, versículo 10, as 3 parábolas sobre a conversão, as 3 parábolas de Lucas 15 mostram que a alegria de Deus está em nos perdoar e nos receber em alegria por causa do nosso arrependimento. O pastor deixa as suas 99 ovelhas no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu, porque haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que estão muito bem guardadas no aprisco. Foi por isso que o filho pródigo também é descrito como alguém que estava morto e reviveu. E foi porque ele estava morto e reviveu que ele se lembrou da casa do pai e voltou. E foi recebido pelo pai com grande festa e grande alegria. Capítulo 16, versículo 30, na parábola do rico e de Lázaro, o objetivo da pregação de Jesus com aquela parábola é que as pessoas se arrependem dos seus pecados. Capítulo 17, versículo 3 e versículo 4, o grande texto do Evangelho de Lucas sobre o perdão. O perdão entre irmãos deve ser dado se houver pedido de perdão mediante declaração de arrependimento. E por último, capítulo 24, versículo 47, na conversa com os 2 discípulos na estrada para Emaús, da onde surgiu a letra belíssima daquela canção que foi cantada aqui na igreja no domingo passado, Jesus explica que o arrependimento para a remissão de pecados seria pregado em todas as nações como consequência da sua morte e também da sua ressurreição. Quando os apóstolos começam a pregar no livro de Atos, eles dizem: arrependei-vos e creiam no Evangelho. Portanto, Cristo nos chama hoje ao arrependimento para que possamos ser salvos se nós ainda não nos arrependemos dos nossos pecados. Para que possamos ser transformados e para que possamos andar de forma apropriada como os discípulos verdadeiros e não como os fariseus hipócritas que muitas vezes frequentam as igrejas. E deixa eu concluir esse sermão. Seguir a Cristo como um discípulo é um chamado à misericórdia.
Dali para frente, os demais discípulos seriam companheiros de viagem de Mateus. Mateus é recebido no meio do grupo e passa a ser um discípulo igual a todos os outros. E ele vai ser separado para ser um apóstolo junto com os 12. Aquele que era odiado pela nação é amado por Deus. Aquele que as pessoas dizem, esse não muda mais, é transformado por Jesus. Aqueles que acham que não precisam de Deus, de repente percebem o quanto as coisas do mundo não lhes dá a estabilidade emocional necessária para viverem bem. Uma das pessoas mais admiradas do nosso mundo é Julio Iglesias, um cantor espanhol. Tem gente aí que ama aquela voz aveludada dele, né? Julio Iglesias, famosíssimo, ficou riquíssimo. E um dia uma televisão marcou uma entrevista com ele e o repórter perguntou, você é feliz? E ele respondeu em tom triste, eu não sou feliz. E o repórter então insistiu, por que você não é feliz? Ele disse, felicidade é uma coisa que se constrói com pequenas coisas. Faz muito tempo que eu não sei o que é isso. Pequenas coisas na minha vida. Tudo é grande. Um show grande, uma viagem grande, um apartamento grande, uma casa grande. E as pequenas coisas. O amor, a conversa, a simplicidade, a confiança, a lealdade, a fidelidade. Eu não tenho mais essas coisas. Então o Senhor Jesus nos mostra que os seus discípulos, no que diz respeito à relação de um para com os outros, deveriam ser moldados pelo chamado de Jesus. Você já deu as boas-vindas àquelas pessoas que se parecem com Mateus na igreja? Ou você vai fazer como aquele irmão que de repente o cara que traficava droga na rua da igreja, de repente apareceu lá no culto. E ele começou a andar meio de lado assim, pastor, com esse aí não dá não. Não dá não. De repente, uma senhora chega para outro lá na igreja e diz, nossa igreja está ruim. Por que ela está ruim, irmã? Está cheio de espírito aqui dentro. Deus estava convertendo os espíritas tudo lá na igreja. E a igreja ficou ruim. O mendigo entrou e de repente gostou do culto. Ele não pode voltar? Vocês conhecem a história de Wesley e Marlene? Aquela dupla, o pessoal mais antigo conhece. Wesley e Marlene, que eram os cantores evangélicos famosos daqui de Goiás. Eles eram mendigos de rua. Ficavam vendendo aqueles colarzinhos e aqueles brincozinhos com um fiozinho que entorta no alicate, sentado em frente o Bradesco da Avenida Anhanguera. E aí eles passaram numa quarta-feira à noite em frente à igreja cristã evangélica, sujos, mal cheirosos, suados. E entraram para assistir a pregação do reverendo Gessé, com aquele vozeirão, meus amados irmãos, o Senhor vos ama. E aí eles assistiram o culto inteiro, na quarta-feira. Chegaram para o pastor, escuta, a gente pode voltar da próxima vez? E o pastor, é claro, disse, claro que pode. Aí eles voltaram na outra quarta-feira, irreconhecíveis. Tinham tomado banho, trocado de roupa e lavado o cabelo. E se tornaram membros da igreja através do batismo, como todo mundo. Como que nós tratamos aqueles que entram aqui? O rico, o pobre, o esquisito, o estranho, o manco, o descabelado. A gente precisa mudar a forma da gente tratar as pessoas. A Bíblia diz que algumas pessoas, sendo hospitaleiras, praticando a hospitalidade, hospedaram na sua casa anjos de Deus. Todo mundo sabe de quem a Bíblia está falando de Ló. Está falando de Abraão,
hospedar anjos de Deus na nossa casa. E você que acabou de chegar aqui na igreja, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o começo da sua vida com Deus? Você que nos visita, você que está assistindo pela internet, você já se arrependeu dos seus pecados? Você já entregou a sua vida para Jesus? Se você ainda não fez, ainda que esteja aqui há vários anos, faça isso hoje. Faça isso agora. Jesus, Ele quer que você faça isso aqui. Dê ouvidos ao Evangelho. Entregue sua vida a Jesus.